Amém, irmãos. A gente tem vindo na sequência, né? Da última vez nós falamos do capítulo 13 de Romanos. Falamos do versículo 1 até o versículo 10. E aí, a porção que temos para hoje é do capítulo 13, o verso 11 ao verso 13, ao verso 14. Que são as considerações finais desse capítulo, né? Vamos tá lendo? Qual é, Romanos? Romanos 13, do verso 11 até o 14. Cadê? Acharam? 13, 10, né? Ao 14. 13, do 11 ao 14. Fala assim: e fazer isto conhecendo o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das da luz. Andemos honestamente como os de dia, não com glutonaria, bebedeiras, nem em orgias, dissoluções, não em contenda, inveja. Antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Amém. Amém. Essa parte final aqui desse capítulo é bem interessante, né? Porque Paulo aqui está falando acerca do fim dos tempos, né? Do fim dos dias, né? E quando a gente, dando uma breve introdução, quando a gente pega a história da igreja primitiva, na história da igreja primitiva nós temos duas perseguições em uma oposição muito forte. Quando Paulo fala aqui, Paulo está se referindo a isso, né? A primeira perseguição foi quando aconteceu lá em Jerusalém, estava tudo muito bonito, estava tudo muito paz, os apóstolos, já tinham estabelecido os diáconos, as viúvas já estavam sendo assistidas, estava tudo muito bom, mas a palavra do Senhor era para em Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. E aí a primeira perseguição foi a religiosa, que foi através do judaísmo, que foi quando Paulo, que foi considerado a lança do judaísmo, né, começou a perseguir os irmãos, e aí espalhou-se os irmãos ali em Jerusalém, e aí houve uma grande perseguição naqueles dias. Essa foi a primeira perseguição da igreja primitiva, que foi a perseguição religiosa. Muitos irmãos morreram. E aí depois você tem a questão da segunda perseguição, que já foi uma perseguição política, que já foi do Império Romano, que foi quando Nero ele queria fazer uma nova Roma, e ele teve uma ideia de atear fogo em Roma. A cidade de Roma, naquela época, era contida de 14 cidades. De 14 cidades, só 10 pegaram fogo. E as 4 que não pegaram fogo é justamente onde os irmãos estavam morando. Então, como Nero não conseguiu atear fogo em toda Roma, ele precisou de um bode expiatório, vamos classificar assim. E aí ele colocou a culpa daquele incêndio todo nos irmãos. E aí então começou uma grande perseguição agora política, onde os irmãos eram mortos, onde os irmãos eram entregues para os leões, onde os irmãos eram colocados como tocha humana. Nero pegava os irmãos, quando ia ter alguma visita de alguma autoridade, as luzes da cidade eram apagadas, e o que se ouvia era grito, e o que acendia a cidade eram os irmãos pegando fogo nos postes da cidade. Então essa foi a segunda perseguição, que já foi na época de Roma, onde no início nós vemos, né, que Paulo chega até a pedir oferta para os irmãos, porque os irmãos tiveram que abandonar tudo. Largaram casa, largaram tudo, e houve uma grande perseguição ali naquela região. Os irmãos tiveram que sair dali. Largar bens, largar quem tinha comércio, porque Nero queria acabar com os irmãos. E aí a gente já chega no João,
Chega no livro de João, 1 João. João está na ilha de Patmos. Os apóstolos já haviam morrido, ele era o último. E aí João fica com uma parte bem complicada, vamos classificar assim, né? Porque agora, o que aconteceu no tempo de João? O João agora foi uma oposição espiritual. Porque o que acontecia na época de João? O João lutou contra o anticristo, os falsos mestres, falso profeta, os falsos apóstolos. Não é à toa que quando ele chega em Éfeso, quando ele fala a carta de Éfeso, ele fala, vos louvo porque julgava aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Então a igreja estava tendo uma oposição agora espiritual. E essa oposição espiritual não adiantava mais. Não era só agora... não. Os irmãos passaram pela perseguição religiosa, passaram pela perseguição da tribulação, política da tribulação, e agora perderam a sua vida, e agora que veio era muito sutil. Porque era uma oposição agora espiritual. E por ser espiritual, os irmãos precisavam do discernimento. Não era mais algo físico, que se via. Era algo espiritual. Então João começa a costurar essas redes, né? Que aí ele começa a pontuar essas questões. Por isso que, vamos ler lá João, 1 João. E ainda tinha o gnosticismo, né? Que estava forte na época de João. E João vem lutando contra tudo isso. 1 João 2, verso 18. Posso ler? Fala assim, filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Conhecemos que é a última hora? João está falando aqui há quase 2000 anos atrás, aproximadamente, que já era a última hora. O anticristo, o espírito do anticristo já estava na terra. Já é a última hora. O nosso Senhor está às portas, irmãos. Os irmãos falam, o Roger fala muito isso, né? O Senhor está com a mão na maçaneta. E uma coisa que... Qual é os sinais do final do tempo? O engano se multiplicaria. Esse é um dos primeiros sinais que fala lá em Mateus 24. O engano. Os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos profetas. Isso tudo está misturado. Por isso que João ele vai continuar falando. Ó. Saíram do meio de nós, mas não eram nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifeste que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do Senhor e sabeis tudo. Ou seja, agora a igreja precisa desse discernimento, precisa da unção, precisa do Espírito para discernir esses espíritos que têm atacado a comunhão dos irmãos, minando os irmãos com falsos ensinos, falsas doutrinas, arrebanhando para si, sabe, irmãos. Então João está lutando contra isso. E o gnosticismo era uma... O que o gnosticismo ensinava? Gnosticismo é um conjunto de crenças de natureza filosófica e religiosa, cujo princípio básico se assenta na ideia de que o homem é uma essência imortal que transcende do próprio homem. Os gnósticos consistiam na existência humana no mundo como não natural, por estar submergida em diversos, ou seja, a eternidade da alma, a eternização da alma. Isso estava entrando no meio dos irmãos. E aí isso é muito mais sutil, porque vem com aparência de verdade. Quando se levanta uma perseguição é mais fácil, porque você tá vendo ali a perseguição, os irmãos estão morrendo. Agora, quando é espiritual, precisa-se de discernimento. Precisamos conhecer. E qual tempo estamos hoje, irmãos? Em que tempo estamos hoje? Qual é o tempo? Qual é o espírito que opera na nossa era? O que o Senhor quer para nós hoje?
Por isso que Paulo está falando isso. Paulo está alertando os irmãos porque já é a última hora. Já é tempo. Já é tempo. Vamos voltar lá para Romanos 13. Ele fala agora ele fala que nós precisamos conhecer o tempo. Já é tempo, irmãos. Ele vai falar aqui que a hora já está avançada. O dia do nosso Senhor está próximo, irmãos. O dia do nosso Senhor está próximo. F.F. Bruce, ele tem um comentário muito interessante. Quando ele fala que Paulo aqui ele vai falar de luz e de trevas. Ele fala que no contexto de Paulo, quando se comentava sobre luz e sobre treva, falava-se de uma guerra, de uma batalha. Então Paulo está falando aqui de uma guerra. Irmãos, estamos em guerra. É verdade. Estamos em guerra, irmãos. Não é tempo de achar que é tudo flores. Não é tempo de a gente brincar, achar que temos tempo. Estamos em guerra. E o nosso inimigo está pronto para nos destruir. Por isso que Paulo fala para vestirmos das armaduras da fé. Sem ela, irmão, vamos ficar prostrados. Porque nós estamos lutando contra aquilo que não vemos. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Então nós precisamos do Espírito, precisamos da unção, precisamos da graça de Deus. Para saber como nos mover, para onde ir. Assim como no Antigo Testamento, que o Cláudio tem falado, o povo para se mover tinha um tempo de Deus. Qual era o tempo de Deus? Era a coluna e a nuvem. E aí eles se moviam. Qual é o tempo de Deus para nós hoje? E aí tem um historiador, que eu não lembro o nome aqui, que ele fala que nessa época aqui de Paulo foram achados uns pergaminhos no Mar Morto que previu uma guerra. Uma luta dos filhos das trevas com os filhos da luz. Então Paulo, pelo Espírito, o Espírito já estava falando para os irmãos o que viria. E que os irmãos tinham que se preparar. Porque hoje, irmão, nós temos liberdade de estar aqui na casa do Edson, reunindo, tranquilo. Possa ser que daqui a um tempo isso não tenhamos mais essa liberdade, irmãos. Possa ser que daqui a um tempo nós não temos mais essa liberdade de estar aqui, tem que ser escondido. E a guerra se levanta, a gente está como anestesiado ainda com as coisas desse mundo. Como diz o Evangelho de Mateus, casavam-se e davam-se em casamento. Ele não está falando de uma vida pecaminosa, não. Ele está falando que as pessoas viviam como se o Senhor não fosse voltar. A volta do Senhor se tornou uma utopia, é algo que não vai acontecer. Porque já vem sido anunciado desde há 2000 anos atrás. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele nunca vem. Aí como diz a Mateus, né, como as virgens, as prudentes e as inércias, tardou-se o noivo vir e elas adormeceram. Às vezes nós estamos entorpecidos com as coisas desse mundo. Vivemos em prol de nós mesmos. O propósito do Senhor e a sua economia, já perdemos a visão disso. Andamos no curso do mundo. Não tiramos tempo para ler as Escrituras, não tiramos tempo para orar. O tempo que temos para orar é aqui, quando estamos juntos, e olhe lá. O tempo que pegamos as Escrituras é só aqui. Uma vida completamente desconectada com a vontade de Deus, vivendo a nossa própria vida. E o dia do Senhor está se aproximando. E o dia do Senhor está vindo, está chegando. Que esse dia nós não venhamos ser pegos de surpresa, irmãos. Que esse dia não venha para nós como uma surpresa. E nós estejamos desapercebidos. Amém. Por isso que Paulo está falando aqui de uma guerra. E que os irmãos têm que estar preparados. Paulo está alertando os irmãos. Por isso que o verso 10, o 11, vamos entrar agora no... Ele fala assim, ó, fazer isto, conhecendo o tempo. Essa palavra conhecer, ela vem da mesma linhagem, da mesma raiz de discernir, desvendar, descortinar, mostrar o que está oculto.
Então agora conhecendo, desvendando o tempo. Que tempo é esse? O tempo no grego ele tem dois sentidos, que é o cronos, que é esse tempo que a gente tem no relógio, que é cronometrado, que é segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos, séculos, isso é o cronos. Agora tem o kairos. O kairos é o tempo de Deus, é o tempo das intervenções divinas. E nós precisamos discernir esse tempo. Senão o Senhor está falando para a gente ir para um lado e nós estamos indo para o outro. Porque nós não conhecemos o tempo de Deus. Nós não conhecemos o tempo da sua visitação. Se lembra o que aconteceu com Jerusalém? O Senhor falou, ó Jerusalém, quantas vezes quis vos ajuntar debaixo de quando mais galinha, ajunta o pitinho debaixo das suas asas. Mas vós me rejeitaste. E aí veio dissolação em Jerusalém. Perderam a proteção. Toda vez que nós não compreendemos, discernimos o tempo de Deus, saímos debaixo da sua cobertura. Por isso que o kairos de Deus é o tempo de Deus. O kairos, eu vou ler aqui uns textos aqui, fala, kairos é o tempo especial, onde está havendo uma mudança radical no mundo espiritual que afeta o mundo físico. É o Senhor governando a terra. Algo acontece nas regiões celestiais que precisa de uma resposta na terra. E aí, se nós não discernimos esse tempo, irmãos, ficamos perdidos. Não podemos cooperar com o dia do Senhor. Ficamos anestesiados. Porque não discernimos o tempo, as eras, as estações. Precisamos do Espírito. Precisamos nos encher do Senhor. Amém. Sabe? Como no povo no deserto, quando a coluna se mover, nos movemos. Amém. Senão o Senhor já mudou o nosso tempo e nós estamos presos naquilo que era do passado. O irmão Gerson fala, é igual pegar a Lolo aqui, que tem hoje, quantos anos, Lolo? 11 anos, aí daqui a 7 anos a Lolo já está... Hoje ela calça 35, estou dando um exemplo. Aí daqui a 5 anos, a Lolo já aqueceu, o pé já está 38, e eu quero jogar o sapato 35 no pé dela. Não cabe, já mudou. O 35 foi para aquela época, foi para aquele tempo. E o Senhor já está dando outra direção. E por nós não conhecermos a vontade de Deus, insistimos no que o Senhor não está mais. Porque nós não conhecemos a vontade de Deus, o tempo, o kairos de Deus. E ficamos fixos naquilo, sabe? O que foi bom no passado é para hoje. Foi isso que aconteceu com o povo judeu. Veio a lei, veio os profetas, mas isso apontava para Cristo. Amém. E quando houve a intervenção divina na terra, que foi quando o Filho nasceu, quando Cristo veio, eles não entenderam. Eles rejeitaram. Porque não entenderam o kairos de Deus. Rejeitaram os profetas. Falaram, Jerusalém, que aprendeis os profetas. Eles rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitaram o tempo de intervenção divina. E às vezes nós somos assim, irmãos. O Senhor está mudando, o Senhor está nos levando para uma outra estação, falando das jornadas, e nós estamos insistindo na estação antiga. Porque nós não conhecemos o tempo de Deus. O kairos de Deus é algo desconhecido. E aí ficamos limitados. Por isso que o Gerson fala que, eu acho uma prova interessante, que o kairos é o tempo onde a mudança radical, kairos é onde as coisas atingem seu tempo de maturidade. Ou seja, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Então, quando Paulo está falando aqui de tempo, ele está falando do tempo de Deus. Amém. Qual é o kairos de Deus que estamos hoje, irmãos? Qual é a nossa dispensação hoje? Os irmãos sabem, os irmãos conhecem? Vivemos os últimos tempos? Vivemos a geração dos últimos dias? Sim. Ou achamos porque já são 2000 anos que isso vem sendo anunciado, que tem mais 2000 anos para frente? E aí quando achamos assim, nós descansamos. Relaxamos. O Senhor tarda e vi. Você lembra que o servo ébrio, que ele falou, o meu Senhor tarda e vi, ele comeu, espancou os conservas e começou a comer e beber com os ébrios. Ele perdeu a visão da volta do Senhor.
E às vezes nós estamos assim, irmãos. Estamos reunidos, tá tudo certinho, mas o nosso coração ainda não arde mais pela volta do Senhor. Não arde no nosso coração, não arde aquela palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque estamos presos nessa terra. Estamos presos aqui. Nossa família, nosso trabalho, nossos objetivos. Não que nós não vamos ter nada disso, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Mas a nossa centralidade precisa ser a volta à manifestação do seu reino. Amém. Essa precisa ser o centro da nossa vida. Para que o dia do Senhor não venha sobre nós como um dia de choro e ranger de dente. Que quando o Senhor chegar, nos ache apercebido diante dele como as virgens prudentes, não como as loucas. Amém. Que esse dia seja um dia de louvor e glória para o Senhor, não de tristeza para nós. Sim. De ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, que nunca vos conheci, porque praticais a iniquidade. Senhor Jesus. Vivemos a última geração, irmãos. Já é o último tempo, como Paulo fala assim, como Paulo falou aqui, fazer e conhecer o tempo, ó. Já é chegada a hora de despertarmos do sono. Amém. O dia do nosso Senhor está às portas, irmãos. O dia do Senhor está às portas. O dia do Senhor, como ele vai falar aqui, ó, a nossa salvação, porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação está mais perto do que quando cremos, irmãos. O Senhor está às portas, irmãos. O Senhor está às portas. Ele é o nosso desejado, Ele é o nosso amado. Então saiamos ao seu encontro. Amém. Nos preparamos para receber o nosso noivo. O dia do Senhor está próximo, irmãos. Por isso que ele fala, ó, despertai do sono. Quando fala de sono, fala de torpeza. Que o Senhor nos desperte. Vamos ler Efésios. Efésios 5, 14. Ele fala assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, Efésios 5, verso 14. Ele fala assim, desperta, porque pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, sede prudente, como andais, não como insensatos, mas como sábios. Levanta, que o Senhor possa, se estejamos nessa condição de adormecidos, de entorpecidos, muitas das vezes pela condição financeira que se impõe a nós, pelo mundo que nos sufoca, que o Senhor possa nos despertar, irmãos. Amém. Que o Senhor possa nos levantar desse sono, para que estejamos de pé diante dEle e sirvamos a Ele. Aleluia. Para que Ele seja glorificado na nossa vida, irmãos. Que o Senhor possa nos despertar. Por ele fala, vede prudentemente como andais, não como insensatos. As loucas como andavam as virgens loucas. O Senhor tardou. Como na parábola das virgens, né? Fala, tardando o noivo, elas caíram no sono. Mas aí fala assim, ó, meia-noite. Eis que surgiu o noivo. Levantar e sair ao seu encontro. Já é alta hora já. Já é alta hora. Quando ele fala de alta hora, irmãos, ele está falando de um clima assim, das trevas. Já é altas horas. Vivemos um clima assim, da potestade das trevas. Um horário sombrio, né? A meia-noite é a hora de mais escuridão. Que depois de meia-noite já começa a clarear, e vai uma, duas, aí o sol começa a se pôr. A meia-noite é o ápice da escuridão. É o ápice da escuridão.
Que o Senhor, irmãos, nos desperte. Se estejamos entorpecidos pelo pecado, pela vida secular, que o Senhor possa nos acordar desse sono, nos sacudir, irmãos. Para que venhamos andar prudentemente, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Eu não lembro qual foi o irmão que comentou que tinha um irmão que ele andava como se o Senhor fosse aparecer para ele a qualquer esquina. É assim que devemos andar, irmãos. Amém. Infelizmente essa não é minha realidade, mas eu quero alcançar essa realidade de viver todos os dias como se eu fosse voltar hoje. Porque senão, irmão, nós nos relaxamos. Que há quanto tempo temos ouvido? Eu lembro que teve aquele frenesi do ano de 2000. Falaram que o Senhor ia voltar, que ia voltar. E o ano 2000 e o mundo ia acabar. Fizeram um monte de coisa. O mundo não acabou e o Senhor não veio. Já estamos no ano de 2023. E aí parece que a gente vai falando isso fica uma palavra corriqueira. Ah, o Senhor, Paulo já falava isso. Que o Senhor ia voltar 2000 anos atrás, ele não voltou. Mas ele vai voltar. Aleluia. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se o Senhor falou que vai voltar, ele vai voltar. Porque ele não é homem para que minta. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas ele vai voltar. E quando ele voltar, irmão, que ele nos ache fazendo assim, como servo prudente. Que não sejamos como o servo imprudente que comeu com os ébrios e espancou seus conservos. E recebeu o açoite do seu Senhor. Que quando o Senhor nos chegar, irmãos, ele nos ache fazendo assim. Amém. Servindo uns aos outros. Glorificando o seu nome. Que sejamos essa expressão do testemunho do Senhor. Amém. Que não seja preciso receber açoite. Porque o Senhor corrige a quem ama e exorta a quem chama por filho. Paulo está alertando os irmãos. Para que os irmãos acordem. Para não serem pegos desprevenidos no dia do Senhor. Porque estamos em guerra, irmãos. Estamos numa batalha. Para a gente estar reunido aqui é uma oposição que a gente nem vê. Mas é uma oposição terrível. É uma luta. Ontem eu estava em casa fazendo as coisas. Quando deu 9 horas, eu parei para fazer meu esboço. Tava uma página lá. Quando eu sentei na minha mesa para começar a fazer o esboço, começou uma gritaria, uma quebração de pau, a vizinha falando que ia matar a outra. E eu vou te matar, e uma gritaria, aquela agitação. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu vou matar você, eu vou matar. E aí com muito custo eu fui orando. Aí fui repreendendo as trevas. Aí daqui a pouco a gritaria passou, eu tô digitando meu texto, daqui a pouco o notebook. Puf! Apagou. Já estava quase terminando o esboço. Faltava 2 linhas. Acabou 00:10. Puf! Falei, Jesus. Não salvei nada. Falei, meu Deus do céu. Que eu faço um esboço aqui de 2 folhas, mas no papel com letra grande ele vira 5 folhas. Tu joga no Word, ele compacta. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu falei, Senhor, eu vou descansar, que amanhã eu trabalho e se não tiver como fazer na hora do almoço, eu vou pegar essas 5 folhas aqui mesmo, vai ser vai ser ela. Mas, irmão, é uma luta. Estamos debaixo de oposição. Quando a gente coloca para servir, é debaixo de luta. Nós não estamos numa colônia de férias. O cristianismo, o evangelho não é uma colônia de férias, é uma luta. É a oposição das trevas a todo instante querendo nos parar. É uma oposição. E se nós não tivermos o discernimento, irmão, nós vamos ser levados pelas trevas e entramos num negócio ruim. Por isso que a gente precisa invocar o Senhor. A gente precisa invocar o Senhor a todo instante. Pedir ao Senhor que nos dê discernimento, que nos dê visão espiritual. Amém. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Às vezes do nada o vizinho se levanta contra você, você não entende nada. Rapaz, esse cara falava comigo há pouco tempo, agora o cara... Do nada, você não... É as trevas, irmãos. E a gente precisa recorrer ao Senhor.
Senão a gente é levado pelo espírito do mundo. Aí a gente entra em conflito com o outro. Mas não sabe que o que está por detrás dele é um espírito. Então a gente precisa estar diante do Senhor. Precisa estar atento. Amém. Precisa estar atento a todo instante. Apercebido. Justamente para não ser pego de surpresa. Amém, Senhor. Por isso da armadura cristã. Por isso que Paulo fala das armaduras. Revestido de toda a armadura de Deus. Porque quando o nosso inimigo se levantar, irmão, nós temos a armadura que vai nos proteger. Nós vamos ter as armas de defesa e de ataque. Agora, se a gente é um soldado despreparado, o soldado que não se prepara para a guerra, ele é o primeiro a morrer quando a batalha inicia. Que o Senhor nos ajude nesse dia, irmãos. Amém. A percebermos o Senhor, sabe? A termos esse discernimento espiritual das coisas. Porque são dias difíceis, irmãos. Já é a última hora. O Espírito do Anticristo já está na terra desde a época de João. Viu que o João falou lá que a gente leu? Que o Espírito do Anticristo já está na terra. A gente está esperando o Espírito do Anticristo se manifestar, mas o Espírito já está na terra. O homem da iniquidade só vai se manifestar, mas o Espírito já está na terra. Então, irmãos, são dias de engano, de falsas doutrinas. E como povo de Deus precisamos estar apercebidos, irmãos. Amém. Precisamos estar apercebidos para discernirmos, sabe, os ardis de Satanás. Verdade. Que o Senhor nos ajude. Vamos ler Tessalonicenses 5. Fala. Só um pouquinho d'água aqui, por favor. Obrigado, Edson. Não. Primeira Tessalonicenses 5. Obrigado, aqui. 5, verso 4, do 4 em diante. Paulo novamente alerta os irmãos para o dia do Senhor. Fala assim: vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia... Que dia é esse? O dia do Senhor. Guilherme, pode falar. Esse dia aí, para mim, no caso, seria um dia antes de ser estabelecido os anos. Sim. É o dia quando a gente vai comparecer diante do Senhor, né? Nós vamos comparecer. Antes do Senhor, nós vamos aos céus, o Senhor vai galardoar, depois os vencedores descem. Se a gente não sabe, a gente pensa que está falando da Nova Jerusalém. Não. Então, quando a gente fala do assunto do reino, a gente está falando do assunto do milênio. Sim. Porque nós estamos nos esforçando hoje, não por causa da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém já está garantida. Mas sim por causa do milênio. Sim. Entendeu? Eu penso que isso tem que ficar bem claro para a gente saber de que ponto a gente está falando, né? Sim. Porque senão fica meio parecendo que a responsabilidade ela é de todos, mas nem todos entendem por que tem que ter responsabilidade. Sim. Não sente peso. A consciência não pesa em nada, porque ninguém sabe. Talvez até na nossa cabeça nós temos consciência até que já está todo mundo salvo. E a Nova Jerusalém nos espera. Então, eu penso que o assunto do reino tem que ter esse ponto. Eu sinto hoje, assim, com relação a isso aí que você tem falado, vou ser breve para não... Tem até uma cartilha antiga que fala do dom e recompensa. Isso. Antiga, eu li muito aqui naquela época, não entendi nada, aquela cartilha me ajudou muito. A gente sabe que o dom está falando da salvação do espírito, né? Isso. E a recompensa, a salvação da alma e o reino do milênio. Mas assim, eu ainda não tenho isso bem claro na minha mente, mas assim, que eu tenho
entendido hoje com o que eu tenho estudado, que ainda dentro disso ali tem o dom, recompensa, para ficar bem completo mesmo teria que ter herança. Que ainda é um outro assunto que eu não vejo, nunca vi ninguém falando. Eu, por exemplo, o dom, salvação não. A recompensa, ela tem a ver com o milênio, é isso aí que você está falando. Ser julgado, então você vai ter uma recompensa. A Nova Jerusalém, ela está garantida, entende? Mas a nossa herança, a gente já ganha, já tem algo de Cristo, uma porção de Cristo agora. Vamos receber um corpo glorificado, ela vai sendo dada a herança. E o que nós estamos ganhando de Cristo agora, hoje, é o que nós vamos levar para a eternidade. Isso aí também é um aspecto. Porque depois da morte segue-se o juízo, né? Ou se o Senhor voltar também do jeito que você está, você ficou. Entende? Então, a nossa, o galardão, isso é o que eu entendo, tá, irmão? Tá, não estou fechando questão, porque, como eu falei, eu nunca escutei ninguém falar, mas eu tenho entendido assim, que eu creio que eu entendo que o galardão e a herança são coisas distintas. Porque o galardão, ele só tá falando, que a gente fala de galardão, é você ganhar formação de Cristo, para você ter como galardão o reino, que é 1000 anos, acabou. Mas a Nova Jerusalém, ela é eterna. E a herança, ela não é galardão de milênio. A herança, ela é eterna. Então, o que foi formado de Cristo hoje é o que nós vamos levar para a eternidade. É o texto que o Hélio lê muito, né? Que eu acho que fala 1 Coríntios 15. Isso, esse daí mesmo. Que fala que corpo celeste, corpo celeste, cada um tem a sua glória. Assim será na ressurreição. Né? Cada um vai ter uma glória diferente. Entende? Esse texto que ele falou mesmo das virgens ali das 10 virgens, 5 virgens, quando elas dormiram, estava tarde, dormiram. Meia-noite, eis o noivo. Eles acordaram, quando elas acordaram era nítido. Era bem claro para elas, era nítido e visível. Que cada uma tinha uma glória diferente. Amém, irmão? Amém. Amém. Desculpa, Guilherme. Não, muito bom, muito bom. Por isso que a gente precisa compreender que dia é esse que Paulo fala. Se a gente não compreende o dia, ele está falando, o assunto fica um assunto solto. Esse é o dia, o grande dia. E aí ele fala assim, porém, irmãos, já não estamos, 1 Tessalonicenses 5, verso 5. Fala assim, vós, porém, irmãos, já não estáis em treva, para que o dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui uma advertência, não durmamos, pois como dormem os demais, mas vigiemos e sede sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor, e tendo o capacete da esperança da salvação. Então ele está falando de uma sobriedade. Amém. Que sejamos sóbrios, irmãos. Que sejamos sóbrios. Amém. Efésios, quando ele fala do vinho, ele fala assim, mas enchei-vos do Espírito. Isso é a única maneira de sermos sóbrios. É nos enchendo do Espírito, é permitindo que esse Espírito nos sature, nos encha. Porque senão nós vamos andar como o curso do mundo. Vamos andar segundo o curso do mundo, segundo a potestade desse ar. Do ar. Nós outrora andávamos assim, como diz Efésios 2. Mas o Senhor nos livrou. O Senhor nos tirou da mão do opressor. E agora nós estamos na luz. E devemos andar como os filhos da luz. Por isso que Paulo está... Por isso que a gente precisa ter essa compreensão, irmãos, de discernir o tempo que nós estamos. Senão nós vamos levar o evangelho sem responsabilidade. Achando que é só reunião, casa, vamos estar em todas as reuniões. Não que isso seja ruim, tá, irmãos?
Mas se nós não temos uma intimidade com Deus, a reunião só vai mascarar a nossa ausência de Cristo. Mas que nós sejamos sóbrios diante do Senhor, irmãos. Que nós sejamos cheios do Espírito, para que esse dia do Senhor não nos pegue de surpresa. Lucas, vamos ver aqui mais um texto aqui. Lucas 14, se eu não me engano. Lucas 12, 54. Ele fala assim, 54. Disse também a multidão: quando vedes, aqui só contextualizando, aqui o Senhor Jesus ele está repreendendo os judeus porque eles conheciam as questões naturais, eles conheciam quando aparecia uma nuvem que ia chover, quando dava o vento que ia fazer sol, mas eles não discerniram o tempo da visitação de Deus. E aí o Senhor chama de hipócritas. Porque o Senhor veio, e aí ele fala depois, né, de Jerusalém, que foi sitiada e foi destruída. Aí por isso que ele começa a falar assim, ó. Disse também a multidão. Disse aqui da falando de Jesus, né? Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a nuvem, e isso acontece. Quando vedes sopra o vento do sul, dizeis, haverá calma, e assim ocorre. Hipócritas, ó, saber interpretar a face da terra e do saber interpretar a face da terra e do céu. Como não saber então compreender este tempo? Porque não julgais também vós mesmos o que é justo. Ou seja, o Senhor veio e eles rejeitaram o Senhor. Eles conheciam muito das coisas da terra, mas o tempo da visitação eles não tiveram apercebidos. E aí depois lá em Lucas 19, Jerusalém vai ser sitiada, vai ser destruída. E aí a gente tem a lamentações de Jeremias, né? Que Jeremias, o povo que ouviu a voz do Senhor saiu de Jerusalém, ficou de cima do monte, e aqueles que não saíram, foi o Império Romano, né? Paulo, Cláudio, me ajuda. Que sitiou, que invadiu Roma, que invadiu Jerusalém. Foi Roma, né? Foi Roma. Invadiu Jerusalém, destruiu. E aí a profecia se cumpriu, não ficou pedra sobre pedra, tiraram-se fogo. Aí Jeremias começa a chorar, né? Lamentações de Jeremias, quando ele fala, como uma galinha que quis vos ajuntar sobre as minhas asas, eles rejeitaram. Então todas as vezes que eles não compreenderam a dispensação do Senhor, eles perderam a provisão da cobertura do Senhor. E assim somos nós hoje, irmãos. Toda vez que nós não compreendemos o tempo da visitação do Senhor, nós ficamos descobertos. Amém. Estamos sem a cobertura do Senhor. Por isso que precisamos ser sóbrios. Amém. Vigilantes. Porque esse dia é um dia de densas trevas, irmãos. Vamos voltar para Romanos. Verso 12 fala assim, ó, a noite é passada e o dia é chegado. Ó, irmãos, ele está falando aqui do ápice das trevas. O mundo jaz no maligno. Vivemos dias de densas trevas. Vivemos dias de escuridão. Mas o nosso Senhor vai raiar como o sol da justiça, irmãos. Amém. Assim como hoje é noite, como a hora é avançada, já é a última hora. Isso para nós é de grande expectativa, porque se a hora já é avançada, o nosso Senhor está às portas. Amém. O sol vai raiar, o sol vai se pôr. E ele é o sol da justiça, que é onde ilumina toda a treva. Hoje vivemos dias difíceis, irmãos. Dias de densas trevas na face da terra. Porque o mundo jaz no maligno.
Mas o dia do nosso Senhor está próximo. O nosso Senhor está raiando, como diz Cantares. Ele vem saltando pelos montes. Amém. O nosso Senhor está vindo. Ele está vindo ao nosso encontro. Igual quando é meia-noite, aí vai chegando amanhã, o sol vai se pondo. Aí quando dá 2 da manhã já não é tão escuro quanto meia-noite. Aí conforme vai avançando a hora, vai ficando mais claro. Até quando dá 6 horas da manhã, o sol se põe. E já não há trevas, já não há escuridão nenhuma. Hoje vivemos dias de densas trevas. Mas verá o dia que o sol da justiça vai raiar. Aleluia. E ele dissipará toda a treva. Como diz Jeremias, vamos ver Isaías. Isaías fala isso, eu acho muito interessante essa profecia de Isaías. Isaías 60. Quem achar e quiser ler, pode ler também, tá, irmãos? Isaías 60, verso 1. Do verso 1 ao verso 3. Irmãos, podem ler. Lê alguém aí para mim, por favor. Pode ir. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Ponto aí, Paulo. Ó, a hora já é avançada. As trevas cobriram a terra. Pode avançar, Tuti. E a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor Aleluia. virá surgindo. Amém. E a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém. Irmãos, a hora já é avançada, a escuridão já cobriu os povos, mas a glória do Senhor vem nascendo sobre o seu povo, o Senhor vem surgindo. O nosso Redentor está às portas. Aleluia. O nosso Senhor está vindo, irmãos. O nosso Senhor está vindo. Levanta-te e resplandece. O nosso Senhor está vindo. E quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais a luz do Senhor há de brilhar. Mais os filhos da luz vão resplandecer a luz do Senhor. Assim como a escuridão cobre as terras, os seus filhos resplandecerão a sua luz. São dias difíceis, irmãos. São dias de densas trevas. São dias de guerra, de luta. Mas o nosso Senhor está vindo, irmãos. Por isso que Paulo fala, desperta tu que dormes. O nosso Senhor está com a mão, como o Roger fala, ele está com a mão na maçaneta. Ele já está ele já está à porta. Por isso que essa nossa salvação está mais próxima hoje do que quando cremos. Há 10, 5, 6, 30 anos atrás. O nosso Senhor está vindo, irmãos. E precisamos discernir o tempo que estamos hoje. O tempo hoje, o que o Senhor tem para nós aqui também, como irmãos aqui na Praça Seca, o Senhor está nos dando uma nova direção ou não temos percebido. Há um tempo do Senhor, irmãos. Amém. E se a gente não percebe o tempo do Senhor, a gente quer ficar no modelo antigo. Amém. E o modelo antigo o Senhor fica do lado de fora. Porque o Senhor está mudando o Senhor está mudando a direção, e porque a direção, o princípio era essa, agora ficamos encaixotados nisso. Esse é o modelo. Mas é Ele que direciona, como a coluna de fogo. O povo só podia se movimentar quando a coluna se movia. Aleluia. Não era quando ele queria, não era quando eles queriam. O tempo era o tempo estabelecido por Deus. E eles tinham que estar apercebidos, olhando para a coluna, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. E quando o Senhor dava a direção, eles seguiam. E havia cobertura, havia coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Havia a proteção e a guarda do Senhor. Agora, se eles se movessem sem a direção, eles não tinham a proteção do Senhor. Então, qual é o que o Senhor está fazendo conosco hoje? Como igreja na cidade, como parte do corpo aqui em Campinho. O Senhor tem nos dado uma direção. Qual o Kairos de Deus, qual o Kairos de Deus para nós hoje? Por isso que precisamos de discernimento, irmãos. Precisamos discernir o tempo e as estações.
Amém. Qual é o tempo do Senhor para nós hoje? Amém. E assim cooperarmos com o Senhor. E assim avançarmos com Cristo. Aleluia. O Senhor tem sacudido, irmãos, o seu povo. Porque Ele está às portas. Amém. O Senhor está às portas, irmãos. E o Senhor está trabalhando no seu povo. Por isso que a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas. Amém. Eu lembro disso de Daniel. Daniel 1, verso 8. Fala que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do reino. Precisamos propor no nosso coração, irmão. Não se contaminar com as coisas desse mundo. Isso é uma coisa que depende do nosso querer, não do nosso fazer, mas precisamos almejar no nosso coração. O querer, o efetuar não está em nós, mas precisamos, Senhor, eu não quero. Me ajuda. Há muito atrativo, irmãos. Há muitos atrativos. Mas o nosso coração precisa almejar o Senhor. Senhor, eu não quero, me ajuda. Aleluia. Eu não quero, mas me ajuda. Eu não tenho condição. A carne treme. Mas, Senhor, vence as minhas fraquezas. Guerreia as minhas guerras, eu não quero. E aí a graça, por isso que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a graça de Deus vai nos enchendo da vida de Deus. E essa vida, que é uma vida vitoriosa, vai nos fazendo sobrepor as nossas fraquezas. Agora o que não pode é nós nos conformarmos com as nossas debilidades. Vivemos uma vida de conformidade com o mundo. Por isso que rejeitamos, pois, as obras das trevas. Precisamos rejeitar, irmãos. E esse rejeitar propõe no nosso coração, Senhor, eu não quero. Por mais que a minha carne trema, mas, Senhor, me ajuda. Me liberta disso. Me liberta daquilo. E eu não estou falando, quando fala de obras das trevas, a gente às vezes é muito tendencioso a classificar algumas coisas como obras das trevas. Mas obras das trevas é uma vida... Isso agora eu falando, tá, irmãos? Eu creio que é uma vida de independência de Deus. Uma vida independência. Tudo que você produz independente de Cristo é treva. Por isso que precisamos rejeitar. E aí ele vai falar embaixo, revistamos da armadura da luz. Então agora precisamos nos revestir de Cristo, irmãos. Precisamos nos revestir do Senhor. Esses dias são dias maus. E só o Senhor para nos guardar, irmãos. É o Senhor que nos guarda, irmãos. Vivemos numa cidade turbulenta. É tiro, é assalto, é isso, é aquilo. Se não for o Senhor nos guardando, irmãos. Amém. Estamos de pé pela misericórdia de Deus. É o Senhor que tem nos sustentado de pé até hoje. É o Senhor que tem nos guardado. A gente vai para cada lugar e, como a Edson fala, tem cada buraco. É o Senhor que tem nos guardado. Amém. Mas que o Senhor possa estar ganhando o nosso coração nesses dias, irmãos. Sim. Para vivermos de um evangelho de sobriedade. Sabe? Um evangelho... Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário que eu achei bastante pertinente. Ele fala que hoje no Brasil vivemos a pior geração do cristianismo. A pior geração. É um cristianismo misturado. Outrora era um cristianismo religioso, que era roupa, era o não podeis. Agora é um cristianismo completamente misturado com o mundo. É o pode tudo, é a graça barata. Pode tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Libertinagem. Libertinagem. E aí vivemos uma vida de independência de Deus. Mas que viemos nos revestir do Senhor.
Que venhamos nos revestir do Senhor. Amém. Para quando esse dia chegar. Nós não sabemos o dia que... O dia do Senhor, irmão, pode ser daqui a 10 anos. Pode ser daqui a 1 minuto. Para mim, para os irmãos. O Senhor pode aparecer para nós. O grande dia vai ser aquele dia que o Senhor vai vir. A gente pode encontrar o Senhor no prelúdio antes do grande dia. E morreu, agora segue as obras. Morreu, é esperar esse grande dia para entrar diante do Senhor e ser julgado. Ver se vai ficar pesado ou se a balança vai tender positivo. Mas então estejamos preparados hoje. Amém. Hoje, irmãos, é uma vida de distração muito grande. Hoje a gente vê o celular na nossa mão, é televisão, é Netflix, é um monte de coisa que tira a primazia de Cristo da nossa vida. Às vezes, como filhos da luz, consumimos mais as coisas da treva do que as coisas da luz. Nos enchemos mais das trevas do que da luz. Temos pouco tempo para abrir as escrituras. Temos pouco tempo para orar. Gastamos mais tempo na TV vendo um jogo, vendo uma novela, vendo uma série. Às vezes conseguimos maratonar uma noite inteira vendo seriado e não conseguimos parar 1 hora orando, 20 minutos orando, 10 minutos lendo um capítulo das escrituras. Às vezes passa dias, meses, e a gente só pega as escrituras para ir para a reunião. E tem que limpar, né? Porque Ainda tem que tirar a poeira, né? Irmãos, como é que vamos entender o Kairos de Deus? O tempo da visitação. Quando Daniel compreendeu que o tempo de cativeiro havia acabado, qual foi o que o Daniel consultou? A Bíblia fala que ele consultou os livros. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não vamos entender o Kairos de Deus. A palavra é a nossa bússola. Você lembra Daniel 9 fala que ele pegou os livros e quando ele leu os livros, ele entendeu que havia cumprido 70 anos de cativeiro. E aí ele intercedeu perante o Senhor. Então, se nós não gastarmos tempo, não vamos conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida e para a nossa geração hoje. Vamos ficar adormecido. Isso é adormecido. A gente não consegue parar para orar. Ou às vezes a nossa oração é a oração da noite. Você já passou o dia todo cansado. Aí você só para aliviar a nossa consciência, a gente faz aquela oração da cama. Que você já ora dormindo às vezes. A gente ora dormindo. Só para aliviar a nossa consciência que a gente teve um período de oração. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por me mandar. Vai já orando dormindo. E aí, às vezes achamos que estamos cumprindo o nosso dever como cristão. E aí estamos como adormecidos. Que o Senhor possa nos despertar, irmãos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento. Amém. Através da sua palavra. Nós viemos entender o quão responsável nós estamos com relação à vinda do Senhor. O nosso Senhor está vindo, irmãos. Isso não é brincadeira, como o Edson fala, isso não é brincadeira não, irmãos. Ele está vindo. E às vezes parece que a gente está dormindo. Parece dormindo mesmo. Porque vivemos uma vida completamente anestesiado com a vida do Senhor, como se Ele não fosse voltar. Casavam-se, davam-se em casamento. Meu trabalho, minha casa, meus filhos, minha mulher. E vivemos nesse ciclo. Vivemos nesse redemoinho que o mundo, que o sistema nos coloca e nós não conseguimos sair daí. Não conseguimos separar um tempo para orar na nossa casa com a nossa família. Às vezes é difícil quando a gente fala, eu vou falar por mim. Quando a gente fala, mulher, vamos sentar aqui um minutinho para orar, parece Marta e Maria. É um monte de coisa para fazer em casa. Não, tem que lavar a louça, tem que lavar a roupa, é filho. O mais importante para nós tinha que ser estar diante do Senhor. Parece que o Senhor tornou-se em segundo plano. O mais importante, às vezes, é a nossa estética. Irmão, tem que ir para academia. Vou dando um exemplo, tá, irmãos? Tem academia aí, a academia rouba o meu tempo.
se ela está roubando o teu tempo do Senhor, então ela é um tropeço para você. Se a televisão rouba o teu tempo do Senhor, ela é um tropeço. Precisamos gastar tempo, irmãos, na palavra, Amém. meditando nela, orando, porque os dias são maus. Os dias são maus. Parece que a gente está vivendo aqui, parece que quando a gente fala que os dias são maus, isso ainda não atemoriza o nosso coração, né? Os dias são maus. A gente ouve isso há tanto tempo, né? Os dias são maus. As trevas, a escuridão cobriu a terra. As trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. O homem está na mão do diabo. E o Senhor nos colocou nesse mundo como luz, como o sal da terra. Se a luz não serve para... Se a luz é colocada debaixo de alqueire, ela não serve para nada. Que o Senhor possa nos despertar. Amém. Para esse dia. Para o dia que vivemos hoje. Não para aquele dia, para o dia, nosso dia hoje. Para cooperarmos com a volta do Senhor. Somos aquele que diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Ainda não falamos isso porque ainda estamos presos nessa terra. Falamos com muita dificuldade. Maranata, sai bucho, Maranata. A gente pensa, Maranata, ainda tem meu carro, minha casa, meu filho, minha mulher. Parece que o nosso coração está falando, Senhor, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, porque tem algumas coisas... Tá igual eu quando era adolescente, quando falava, Senhor volta, eu falei, Senhor, preciso casar, né? Peraí, né? Deixa eu casar um pouquinho, depois da lua de mel o Senhor pode vir. Miserável. O mais importante é o nosso prazer do que o nosso prazer terreno está mais prazeroso do que a volta do Senhor, a manifestação do seu reino. Às vezes estamos assim, irmãos. Às vezes estamos assim. Mais importante é o nosso bem-estar do que a manifestação desse reino. Mas que o Senhor ganhe o nosso coração nesses dias. Amém. Que o Senhor ilumine nosso entendimento. Que o Senhor nos ganhe. Para que, que na volta do Senhor nós estejamos... Eu vou ler um texto aqui de Crônicas, que eu acho interessante. Que ele fala dos filhos de Isacar. 1 Crônicas. Porque os filhos de Isacar eles eram destros em discernir os tempos. E aí o Davi faz uma convocação para a guerra. Eu acho esse texto muito interessante. E Davi começa a se configurar um grande exército. E aí vamos ver lá, 1 Crônicas. Verso 1 Crônicas 12. O verso 23. Pegar o 22 em diante. Fala assim, dia a dia chegavam-se soldados até Davi para juntar até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Aí vamos lá. Ora, estes são os números dos soldados armados para a guerra que se juntaram a Davi em Hebrom para entregar a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, eu só vou pegar a quantidade, tá, irmão? Só pra gente... Dos filhos de Judá, 800 mil. Dos filhos de Simeão, 7.100. Dos filhos de Levi, 1.600. Joiada, chefe da família de Arão, com ele vieram 3.000. Verso 28. Zadok, sendo ainda jovem, trouxe da casa do pai 22.000 príncipes. Benjamim, então saiu 3.000. Nós vamos de verso 30. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros. Da meia tribo de Manassés, 18.000, irmão, 18.000.
Agora os filhos de Isacar. Verso 32. Dos filhos de Isacar, conhecedores da ciência dos tempos, para saberem que para saber o que Israel devia fazer para que saber o que Israel deveria fazer. Quantos vieram, irmãos? 200. Rapaz. Só 200 que conhecem o tempo. Isso quer nos dizer, irmãos, são poucos que têm o discernimento do tempo. Nós precisamos reconhecer esses filhos de Isacar aqui. Alguns irmãos entendem, eu particularmente também entendo, que fala do ministério da palavra, do ministério profético. São poucos. Muitos estão preparados para a guerra, muitos estão preparados para fazer, mas poucos têm um discernimento do tempo. Esses são os generais de guerra. Imagina esse exército todo avançando no deserto, se não tiver estratégia, se não tiver o cuidado, só na travessia do deserto, metade do exército ia cair. Ele precisava da estratégia, de conhecer os tempos, as rotas, os caminhos, as estratégias. Então está falando do ministério da palavra. Pode falar. Diz que eles sabiam como deveria agir em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Aí. São poucos, irmãos. Isso não fala de um grupo, fala do ministério da palavra. Então nós precisamos ter esse afinco pela palavra. Amém. Ela é nossa bússola. São para sabermos o que fazer no tempo de hoje. A palavra ela é atual. É para hoje. Senão nós vamos ficar dando volta no deserto. Vamos avançar mais um pouquinho, senão eu vou... Já avancei, já tem 1 hora falando aqui. Vamos finalizar aqui. Ele fala... Vamos ler. O verso 12. Ele fala para que nos vistamos da armadura de Cristo, né? O verso 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, bebedeiras, nem orgias de soluções, não em contenda nem inveja. Vamos ler Colossenses, um texto de Colossenses bem conhecido, 3. Ele fala pra gente, Paulo aqui falou pra gente se revestir de Cristo, né? E como é que você se reveste de Cristo? Primeiro, para eu vestir algo, eu preciso tirar o que eu tenho, abrir mão, tirar. Por isso que Paulo em Colossenses 3, verso... Deixa eu achar aqui... Colossenses 3 ou 2? É 3 Esse é mesmo. o 9. Colossenses 3, do 5 em diante, do 5 ao 14. Ele fala assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, a impureza, a paixão vil, desejo, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nela também, em outro tempo, andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Então, a nossa vida não é mais dominada por essas coisas. O Senhor nos tirou. O Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então hoje nós não sirvamos mais o pecado como escravos. Então precisamos mortificar diariamente. Aí ele vai falando, agora porém, andando também com todas as coisas, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Ó, isso aqui são... Paulo está dando o que a gente deve fazer para despir, né? Agora fala assim, vos revestais do novo, verso 10, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todo. Portanto,
como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, ó irmãos. Agora devemos nos revestir, nos vestir de compaixão, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa com outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Agora devemos perdoar uns aos outros. Isso aqui são os filhos, isso aqui é o caminhar dos filhos da luz. Aí ele fala assim, 14. Acima de tudo, isso, porém, revistai-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Como o Roger falou, né? Sobretudo. Depois você colocar uma blusa nova, uma calça nova, colocamos o sobretudo. Sobretudo, o amor. Então é assim que devemos andar como os filhos da luz, irmãos. Amém. Amém. Os filhos das trevas, ele deu um relato das trevas, mas agora ele também deu como os filhos da luz devem andar, com toda a mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando. Assim como fomos perdoados, devemos perdoar os outros. Esses são os filhos, e sobretudo, o amor, que é o vínculo da paz. Sobretudo. Muito forte. Que o Senhor nos ajude. Isso, irmão, isso aqui não é uma cartilha agora para que a gente consiga produzir. Dependemos da graça do Senhor. Amém. Dependemos do Espírito. Agora precisamos mesclar a palavra com o Espírito. Para que isso seja uma realidade em nós. Que isso não seja mais uma palavra como já ouvi. Isso aqui já cansamos de ouvir. Ouvimos, isso aqui foi falado no retiro passado. Mas que não seja mais uma palavra boa. Ouvimos isso há 30 anos. 30 anos. Que não seja mais uma palavra boa. Mas como o escritor dos Hebreus fala, precisamos misturar a palavra com a fé. Para que isso seja uma realidade no nosso viver. Se nós vamos ouvir, daqui a pouco vai vir outro, vai falar e vai entrar no ouvido, isso não vai gerar uma realidade em nós. Mas que isso seja uma realidade no nosso viver, irmão. Amém. Que o Espírito possa, introduzir a realidade isso no nosso viver. Amém. Pela fé, irmãos. Pela fé. Sim. Não porque tenhamos condição, mas porque a vida que está em nós, ela é suficiente para nos fazer andar dessa forma. Não em nós mesmos, mas em Cristo. É em Cristo, irmão. Amém. Vamos voltar. Agora aqui, eu estou finalizando. O interessante aqui, esse verso 13, eu vou citar só uma parte aqui. Quando ele fala aqui de contenda e inveja, a palavra traduzida para o grego é eris. Que fala como é que é? Que fala de disputa por posição, poder e prestígio. Isso não deve ter no nosso meio. Amém. Muito forte. Isso não deve ter no nosso meio. Paulo fala que começou a disputa, entrou a carnalidade. Sim. Mas que botamos o ombro, que quando o irmão começar a despontar, nós sejamos felizes. Amém. Porque a graça está fluindo. Amém. Não queremos disputar qual cargo, posição, porque quem coloca é o Senhor que estabelece como Ele quis, cada um no corpo. É Ele que estabelece, não somos nós. Então devemos dar suporte um para os outros. Não inveja, não em contenda, mas dar suporte, colocar o ombro para que o irmão avance, para que o irmão deslanche na carreira dele, naquilo que o Senhor colocou para ele fazer. E assim vice-versa. Não estejamos como diz Corinto, né? Porque eu não sou do pé, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Isso é contenda, isso é inveja. Mas estejamos contentes naquilo que o Senhor nos colocou. E estejamos contentes de ver nossos irmãos despontando no Senhor. Amém. E colocamos o ombro, irmão. Não dando uma banda, né? como
como o irmão começa a crescer, você, poxa, ele tá... Por enquanto você se considera superior, você vai suprindo. Quando o irmão começa a crescer, você fala, ih, rapaz, deixa eu colocar a mão aqui na cabeça dele aqui, porque... Tô dando aqui um exemplo, tá, irmão? Tô falando que isso acontece no nosso meio, não. Eu espero que não. Vou colocar a mão aqui na cabeça dele, porque se eu der mole, ele vai me passar. Aí você começa a limitar o irmão. Aí você começa a limitar a vida. Porque a vida, o irmão quando funciona bem naquilo que o Senhor colocou, é a vida de Deus que está fluindo, irmão. Por isso que devemos andar honestamente, sem bebedeira. Andamos, como é que ele fala? Sem bebedeira, glutonaria, orgias, dissoluções, não em contendas ou inveja. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, sabe? A mortificar essas obras. Antes, novamente, ele fala, revestivos do Senhor, Jesus Cristo, e não tenhas preocupação em como satisfazer o desejo da carne. Nossa preocupação é satisfazer o nosso Senhor, irmãos. Amém. É agradar a Ele. Devemos mortificar as obras da carne. Mortificar todo dia. E satisfazer o nosso Senhor, agradar a Ele. Tem uma expressão de Cantares que eu acho bastante interessante, estou finalizando. O verso 1, o capítulo 1, capítulo 2, a noiva fala, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. E aí parece uma expressão muito bonita, né? Mas é uma expressão egoísta. Porque primeiro o Senhor é dela, para ela se satisfazer, depois então ela é do Senhor, ela é do amado. Então primeiro ela tem que ter deleite no amado, para então depois ela ser do amado. Aí a gente vai lendo no livro de Cantares, aí acontece uma situação, aí os guardas da cidade vêm, e depois tem uma terceira expressão, lá pro verso 4, que é falar assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ó, já mudou. Então agora ela é dele. E ele é dela. Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Agora eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Muito bonito, né? Mas ainda tem uma outra expressão mais bonita ainda, que é lá no final. Ela fala assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e ele me tem por prazer. Que o Senhor, que essa seja a expressão, irmãos, do Senhor para nós, que o Senhor tenha prazer em nós, como ele disse, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Que o Senhor tenha prazer no nosso andar, no nosso viver, que o nosso viver glorifique o nome do Senhor, que o nosso viver seja um viver de testemunho para as nações visíveis e invisíveis do Senhor. Para que Ele tenha prazer em nós. Para que Ele tenha contentamento. Que o Senhor nos ajude, irmão, nesses dias. O Eduardo cita muito esse verso, né? O modo digno da vocação, andeis do modo digno com a vocação que foste chamado. Isso é Efésios 4. Há uma dignidade na vocação que nos foi chamada. Há um modo digno de viver. E esse viver é em Cristo. Não estou falando de normas e condutas, mas esse viver é viver em Cristo. Que o Senhor seja glorificado no nosso meio, irmão. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Que venhamos aqui, andamos de fato, sabe, discernindo o tempo de hoje, o tempo da visitação. Que sejamos sóbrios. Amém. Sabe, para que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa. Que sejamos aquele servo que quando o Senhor chegou, o achou fazendo assim. Servindo. Amém? Ficar por aqui, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ganhe o nosso coração. Que a palavra possa penetrar o nosso coração. A palavra de Deus que é, sabe, apta para discernir os nossos pensamentos, possa estar edificando mais do seu Filho em nós. E se nós estejamos em algum sono, que o Senhor possa nos despertar, iluminando o nosso entendimento, nos colocando de pé para servir a Ele, para glorificar o seu nome. Amém, irmãos.